Muito bem, começo naturalmente e começaria em qualquer circunstância por cumprimentar o Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, mesmo que não estivéssemos numa sessão autárquica, porque depois de muitos anos como autarca, sei bem que na sua terra, protocolarmente, só lhe passam o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da República. Não está aqui nenhum dos três, que eu tenha reparado, portanto está em primeiro lugar. Depois queria cumprimentar naturalmente os demais Presidentes de Câmara que aqui estão, de outros concelhos, inclusive é do concelho onde nasceu a minha avó, o Jorge Vala. Cumprimentar depois na pessoa do Rui Rocha, do Presidente da Distrital de Leiria, todos os dirigentes distritais que aqui estão presentes e na pessoa do Presidente da Conselhia, todos os dirigentes conselheiros aqui presentes, da JST, dos TSDs, do PSD, os deputados. Considerem-se todos cumprimentados, deve ter havido uma falha protocolar qualquer, mas peço desculpa por isso. Bom, eu digo isto em parte, naturalmente, como ex-autarca que fui. Aliás, estamos justamente a virar uma geração de autarcas. Estas eleições de 2021 são as primeiras em que nenhum se cruzou comigo como autarca. Todos aqueles que aqui estão não eram autarcas no momento em que eu saí, em 2013. Mas eu tenho bem presente, naturalmente, como aqui também já foi referido pelo Tinta Ferreira, essa marca, e o Paulo Batista, essa marca de autarca. E tenho vindo a sublinhar isto e digo com a maior das convicções. As eleições autárquicas, e agora não estou a falar das de 2021, estou a falar das eleições autárquicas, são eleições de uma importância fundamental para a nossa qualidade de vida. Não me revejo, até vou dizer, no passado até me revia, mas desde que fui autarca, não me revejo na lógica de que as eleições importantes são as eleições legislativas e que as eleições autárquicas são eleições menos relevantes que as legislativas. Não são. Os autarcas, permitem-me até que diga desta forma, nós, ainda me considero um autarca, nós tomamos decisões no dia-a-dia que são absolutamente decisivas para a qualidade de vida das pessoas, para o cotidiano das pessoas, para aquilo com que as pessoas se confrontam dia a dia. É evidente que o Poder Central também toma decisões importantes, com certeza, para o nosso futuro e para o país. É evidente. Mas depois, naquele dia-a-dia, na nossa vida, na nossa terra, são os autarcas que decidem muitas vezes se eu tenho uma melhor qualidade de vida ou uma pior qualidade de vida. E nesse capítulo, o poder local democrático, desde 1976, tem uma obra notável em Portugal. Não estou a falar dos autarcas do PSD, nem do PS, nem da CDU, nem do CDS. Estou a falar de todos, uns melhores, outros piores, com certeza. Mas o poder autárquico, o poder local democrático, tem uma obra notável. Pensem, aqueles que têm possibilidades de imaginar, outros têm a felicidade de ainda não poderem imaginar porque são jovens, mas imaginem as vossas terras há 50 anos atrás, o que elas eram e o que elas são hoje. E a obra que o poder local democrático fez, desde aquilo que não se vê que está enterrado e que é obra também como o saneamento básico, a tudo mais nos diversos setores da atividade, no ambiente, na cultura, na educação, em tudo. O poder local democrático foi das maiores conquistas do 25 de Abril. E por isso merecem todos os candidatos, e são milhares de candidatos por esse país fora, merecem que o povo português dê às eleições autárquicas a verdadeira importância que elas têm naquilo que é a nossa vida do dia a dia. E deixem-me dizer-vos uma coisa que referi recentemente, mas que hoje, sabendo que vinha aqui, perdi um bocadinho de tempo e fui verificar o número que já não ia verificar há uns anos a esta parte. Toda esta obra do poder local foi feita com um baixíssimo endividamento. As pessoas têm ainda na cabeça, esta geração de autarcas já é diferente, mas na minha
têm um pouco ainda à cabeça, câmaras excepcionalmente endividadas, despesistas. Sim, algumas, com certeza. Outras, muito bem geridas. Quando falo do poder local, então não estou a falar da Câmara A nem B. Estou a falar do poder local como um todo. E o poder local como um todo fez toda esta obra, que há bocado eu referi só ligeiramente e que eu relembrei com um baixíssimo endividamento. A dívida pública portuguesa está, neste momento, na ordem dos 137% do Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto, digamos que para as pessoas entenderem mais ou menos, aquilo que é a produção de um ano do país transformada em dinheiro. Valerá aí à volta de 200 mil milhões de euros, são valores desta ordem de grandeza. A nossa dívida pública global são 137% disto. Ou seja, não bastava trabalhar um ano, era um ano, mais um terço do ano seguinte, ainda mais um bocado, não recebendo um tostão para conseguirmos pagar aquilo que devemos. Esta é a dívida pública toda, do país todo. Se as autarquias não devessem nada, obviamente que a dívida pública portuguesa era menor. Não era 137% do PIB, era menos. E esse foi o valor que eu fui ver, que já não ia ver há muito tempo. E algum dos presentes sabe quanto é que seria a dívida pública, que está em 137%, se as câmaras não devessem nada? Era 135%. As câmaras representam apenas 2%. Toda esta obra com 2%. E por isso aqui, penso que foi o Tinta Ferreira que disse, é verdade, sim senhor, que €1 entregue à gestão do poder local é muito mais bem empregue do que €1 entregue ao poder central. Foi o poder central que endividou este país, com uma obra, em termos paralelos, muito abaixo daquilo que fez o poder local. Por isso, eu disse há bocado, e volto a dizer, porque tive a experiência como autarca, é verdade, mas também porque é justo dizer-se isto. Merecem os autarcas todos. Com certeza não gostamos todos, uns melhores, outros piores, é evidente. Mas o poder local como um todo merece, da parte dos portugueses, a atenção que deve merecer nas próximas eleições autárquicas, com uma ida às urnas e com um nível de abstenção francamente menor do que aquilo que são noutras eleições, porque isto são os portugueses, mesmo os portugueses, milhares de portugueses na vida pública e a trabalhar pelas suas terras. E por isso eu disse, é verdade, o que disse há bocado o Rui Rocha, desde o primeiro momento em que me predispus a candidatar-me ao PSD, que eu referi a enorme importância das eleições, e agora vou falar das de 2021, agora vou falar destas em concreto. E essa enorme importância para o país, como todas as demais, mas estas em particular para o PSD. Porque, efetivamente, depois de termos descido um pouco em 2009, muito em 2013 e muito em 2017, não é possível o PSD continuar nesse rumo e tem de, logicamente, inverter o curso dos acontecimentos. O PSD tem 98 presidentes de Câmara, o PS tem 161, é uma diferença muito grande. 98 é pouco face àquilo que é o nosso historial. É evidente que, tirando o Partido Socialista, qualquer um dos outros adoraria ter 98 presidentes de Câmara. Somos, obviamente, uma grande força no poder local, como sempre fomos. Não nos podemos dar ao luxo de perder mais do que aquilo que já perdemos. Temos de fazer exatamente ao contrário, temos de subir. Estou num distrito onde até é ao contrário. Ou seja, temos mais presidentes do que o Partido Socialista. Temos mais presidentes de junta de freguesia também do que o Partido Socialista. Se estão certos os números que me deram, 52 para o PSD, 41 para o PS. Portanto, estou, apesar de tudo, num distrito onde essa quebra que o PSD foi tendo ao longo dos anos não é a mesma, é menor, com certeza. Agora, porquê é que para o PSD é muito relevante? É muito relevante porque a implantação de um partido como grande partido depende, em primeiro lugar, do número de autarcas que elegeu, nas juntas de freguesia, nas assembleias municipais e nas câmaras municipais. Não depende do número de deputados que elegeu. O número de deputados que elegeu é muito importante, mas rapidamente sobe substancialmente ou desce substancialmente. Tem fenómenos de ordem conjuntural.
Ao nível autárquico é diferente. Nós tivemos estas perdas, não foi tudo de uma vez só. E por isso também não subimos tudo de uma vez só. Isto significa que é muito mais estrutural a presença e uma maior solidez, a presença de um partido, neste caso do PSD, no terreno, enquanto grande partido, pelas autarquias todas do país, do que conseguir mais 5 ou 6 ou mais 10 ou 12 deputados. É importante, com certeza, mas aqui é que nós seguramos a nossa continuidade enquanto o único partido que pode disputar à escala nacional o poder e liderar o poder ao Partido Socialista. Nós, em 2017, apesar do resultado ter sido fraco, nós elegemos, o número que me deram também, se errar, errei por 10 ou coisa assim, tenho aqui 13.050 autarcas. 13.000 autarcas. Nós elegemos 13.000, na esmagadora maioria militantes do PSD, alguns independentes, elegemos 13.000 de entre nós para trabalhar pelo povo português nas suas terras, nas juntas de freguesia, nas assembleias e nas câmaras municipais. É esta a importância. Portanto, dos 13.000 temos de passar seguramente para mais. E como aqui foi dito pelo Presidente da Distrital, e é verdade, a Nacional assumiu a responsabilidade. Aquilo que se tem dito, que no dia seguinte às eleições vamos assumir as responsabilidades, a começar pela Direção Nacional e dentro dela a começar por mim, é verdade. Mas para assim ser, também tenho que ter a responsabilidade de ter arbitrado quando foi necessário arbitrar. E quando as comissões políticas, quando ao nível do Conselho e ao nível do Distrito tudo estava harmonioso, não é preciso intervir. Quando não está, temos de assumir a responsabilidade. E assumir a responsabilidade é dizer A em vez de B e sujeitar às críticas. Mas tem de ser assim. E nesse sentido, obviamente que é justa a palavra do Rui Rocha quando diz do trabalho da Comissão Autárquica, em particular do Secretário-Geral, para que isto assim possa ser, para que se possa escolher por todo o país aquilo que são, em primeiro lugar, candidatos de qualidade e, em segundo lugar, digamos, para ser sincero, candidatos o melhor que conseguimos dentro, naturalmente, do que está disponível. É evidente que nós não temos em 308 concelhos, não venho vender a banha da cobra, em 308 concelhos tenho o ideal em 308 concelhos, não existe na vida. Mas dentro do que está disponível, escolher aquilo que é o melhor. Eu, na batalha, fiz tudo por tudo para ser o Nuno Alves Pereira. Não consegui, lá vai ter de ir o Paulo Batista, não é? Tomáramos nós, não é? Que fosse o Nuno Alves Pereira. E, portanto, por aí fora, nem sempre conseguimos aquele que queremos. Mas, dentro daquilo que é possível e da disponibilidade que as pessoas na sociedade civil têm hoje, que é muito menor do que era há 30 ou 40 anos atrás, pelo desgaste que a política, entretanto, sofreu, é evidente que foi preciso fazer um grande esforço. Mas nós temos, à escala não só de Leiria, à escala nacional como um todo, nós temos excelentes soluções. E atenção que as excelentes soluções não são apenas aqueles que todos nós conhecemos porque aparecem na televisão. Porque aparecem na televisão, têm a tarefa, muitas vezes, um pouco mais facilitada, porque têm um nível de notoriedade superior. Mas, no limite, aquilo que é relevante é que tenha a notoriedade e o reconhecimento das pessoas lá da sua terra. E por exemplo, às câmaras municipais, em 308 candidatos, não pode haver 308 que aparecem na televisão dia sim, dia não. Aquilo que é importante é que as pessoas localmente reconheçam a capacidade dos nossos candidatos. E esse foi o critério que as concelhias, a distrital e a nacional, procuraram em todos os distritos e em todos os concelhos. E eu, pessoalmente, estou satisfeito não só com os candidatos em Leiria, como estou satisfeito com os candidatos à escala nacional. E estou convencido que vamos conseguir um bom resultado. Até porque esse bom resultado nas autárquicas cumpre o que eu acabo de dizer, que é a implantação do partido. Mas também é verdade, como aqui já foi dito, dá uma ajuda para o poder central, para que nós possamos ter melhores perspectivas de conseguir atingir o poder central. Porque a primeira razão, e vamos dizer isto com toda a clareza, a primeira razão de ganhar ou perder uma eleição local num dado concelho, ao contrário do que dizem, em teoria,
a conversa é, as pessoas não interessam para nada, o que interessa são as ideias. Não é verdade, sabemos todos que não é verdade. Todos sabemos que as pessoas, quando olham, em primeiro lugar, não é nas ideias nem no programa, votam nas pessoas, ou confiam ou não confiam na capacidade das pessoas. Em eleições autárquicas e não só, isso é absolutamente vital. Portanto, em primeiro lugar, são as pessoas. Em segundo, são as ideias, está certo, mas não é ao contrário. E, não sei se é em terceiro, mas lá para quarto ou para quinto, também é importante o desgaste que em cada momento os governos têm naquilo que é o apoio que dão aos seus candidatos, neste caso, aos candidatos do Partido Socialista. E é evidente que este governo tem vindo a sofrer um desgaste pela sua própria incompetência, pelo facto do próprio Primeiro-Ministro, não trocando ministros que objetivamente já não deviam estar em funções, assumindo ele a responsabilidade por eles, provoca naturalmente esse desgaste que se vai sentindo. E há erros que o Governo tem cometido, que naturalmente, ou há, não vou tão longe dizer um cartão amarelo, não há, só há cartões vermelhos e amarelos, vamos escolher um abaixo de amarelo, ou há um aviso, digamos assim, por parte do eleitorado, ou o Governo não vai mudar nada e vai continuar a agravar a sua governação. Aquilo que aconteceu, por exemplo, recentemente, em Lisboa, mas depois particularmente no Porto, porque o Porto foi já depois de ter acontecido em Lisboa, com a final da Liga dos Campeões, é obviamente de uma injustiça enorme para os portugueses, que estão limitados em muitas coisas, que não conseguem, não podem e percebe-se que não o podem fazer, a começar pelos próprios jogos de futebol. Os jogos de futebol em Portugal, desde março do ano passado, que não podem ter público, as pessoas não podem ir lá. Eu não sou um particular adepto, mas eu percebo que muitas pessoas gostam e precisam disso para o seu cotidiano, satisfaz e ver jogar o clube da sua terra. Não podem. E, no entanto, nós chamamos aqui, e os ingleses passam a poder fazer isso, e não só isso, passam a poder andar à pancada e a fazer as cenas que nós conhecemos no meio da rua, em plena pandemia. Óbvio, e depois, a seguir, temos alguns membros do governo, inclusive, a dizer que a coisa até correu bem. É caso para dizer como é que seria se a coisa corresse mal. E, portanto, estes erros, e particularmente todos aqueles, por exemplo, que são ligados ao Ministro da Administração Interna, que não acerta uma, é lógico que nas próximas autárquicas, não sendo a primeira razão, não sendo a segunda razão, não sendo sequer a terceira razão, mas não deixa de ser uma razão também para em cada momento, e em caso de dúvida, se avaliar se o voto deve ir mais para o PSD ou se deve ir para uma continuidade do Partido Socialista. Estou convicto que nós vamos ter um bom resultado. Não se preocupem, que eu também não me preocupo naquilo que é o bom ou o mau resultado. Já disse publicamente, tranquilizem-se que eu vou ser muito exigente comigo mesmo. Agora, o que interessa é que, efetivamente, todos lutemos para que estas senhoras e estes senhores tenham o melhor resultado possível, e o melhor resultado possível é seguramente subir e termos mais autarcas e mais presidentes de Câmara aqui em Leiria do que aquilo que tivemos em 2017. Muito obrigado a todos e muitas felicidades a todos nós.